Paz do Senhor para os irmãos, quando você tiver um sonho, quando você tiver um projeto, sabe, para executar, para realizar, não saia contando para todo mundo os seus sonhos, sabe? Não saia por aí só porque você está feliz, só porque você está saltitando de felicidade. Não saia por aí contando os seus sonhos para qualquer uma pessoa, para todo mundo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem estrutura para ouvir o projeto de outra pessoa. Tem pessoas que você conta os seus projetos, os seus sonhos para elas e elas da boca para fora, elas vão dizer: "Nossa, parabéns, que dê tudo certo", sabe? Mas o coração não condiz com o que sai da boca delas. Sabe por quê? Porque elas não estão preparadas. Elas não estão ali, sabe? Não suportam, elas não têm estrutura para ouvir você falar, para ouvir você dizer que você tem um sonho e que você vai realizar esse sonho, sabe? Não saia por aí contando para qualquer pessoa aquilo que você pretende executar na sua vida. E tem pessoas, sabe, muitas das vezes você não tem a condição financeira para tirar o seu projeto do papel e aquela outra pessoa a qual você está contando, ela tem condição e ela acha os seus projetos maravilhosos. Ela vê que é um projeto que tem futuro e ela ali vai simplesmente, sabe, tomar a tua ideia, tomar os teus sonhos, os teus projetos e exercer, executar, tirar do papel e colocar, sabe, para funcionar. Não saia por aí contando para qualquer pessoa, não, sabe? Que elas até batem no seu ombro, nas suas costas, sabe, te dando os parabéns. Nossa, vai dar tudo certo, enquanto na realidade o coração dela diz completamente o contrário, diz completamente o oposto. Você lembra de José? Os irmãos de José já detestavam José por causa da preferência do pai em relação a José. A palavra do Senhor nos diz que Jacó, ele amava mais a José do que aos outros filhos. E a palavra do Senhor nos diz que essa situação de ódio, de inveja, sabe, dos irmãos de José para com José, piora quando o pai Jacó resolve dar uma túnica para o filho, sabe? E essa túnica não é uma coisa qualquer, é algo importante. Quem só poderia receber essa túnica seria o filho primogênito, mas Jacó elabora, faz aquela túnica para o filho menor, sabe? Assim, tirando a honra do maior e colocando no menor. E aí os irmãos de José começam a detestá-lo, começam a não suportá-lo ainda mais, porque já não o suportava. E essa situação piora a ponto deles quererem tirar a vida de José, quando José tem sonhos e conta para seus irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que José tem sonhos, sabe? Deus ali revela, sabe, o que iria fazer na vida de José por intermédios de sonhos. E José ali todo inocente, né? Porque imagina, você tem que confiar em quem? Na sua família, né? E a primeira pessoa que José imaginou que iria torcer por ele, que iria ficar feliz com ele por causa dos sonhos, seria os irmãos, o pai. E aí, a palavra do Senhor nos diz que José inocentemente conta os seus sonhos para seus irmãos. E a palavra do Senhor vai nos falar que os irmãos de José, aí é que passam a odiar José. Eles passam a não suportar José por causa dos sonhos que José tinha tido, que Deus havia mostrado para José, o que iria fazer na vida de José, e que aquele sonho mostrava que os irmãos iriam se inclinar perante José, porque os sonhos de José mostravam
que Deus iria colocar José numa posição alta, numa posição a qual seus irmãos teriam que bater continência para José. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que por causa desses sonhos, os irmãos de José tramam contra a vida dele. A palavra do Senhor nos diz que um belo dia o pai pede para que José vá saber como é que estão os irmãos e como é que está ali o rebanho que eles estavam ali pastoreando. E a palavra do Senhor nos diz que quando José chega, até porque os filhos de Jacó, os mais velhos, são filhos desobedientes. José era o oposto, era um filho obediente, um filho submisso, um filho que respeitava e considerava e ouvia as ordens do pai. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que quando José chega naquele local, os irmãos não estão. Mas alguém ali fala, olha, eles foram para outro lugar. Ele ouvia eles falando que iria para outro lugar. E José vai, chegando lá, encontra seus irmãos. E José vem todo animado, sabe? Olha, o nosso pai pediu para que eu viesse aqui para saber como vocês estão, como o nosso rebanho estão. E eles ali tramam, sabe, entre si. Olha, lá vem o sonhador. Vamos tirar a vida dele e aí veremos o que será de seus sonhos. E meus irmãos, alguém pode até querer, sabe, tirar a sua vida por causa das promessas de Deus, por causa do chamado de Deus na sua vida, mas não tira, porque quem te chamou se responsabiliza, garante que você não será atingido de uma maneira a qual os projetos e os planos de Deus não venham a ser cumpridos na sua vida. Aquele que lhe chamou é fiel para cuidar de você e te livrar dos laços, sabe, das emboscadas de Satanás, porque o inimigo realmente ele planeja, o inimigo ele se levanta, o inimigo usa pessoas que dão suas vidas para ele usar, pessoas que gostam de ser marionete nas mãos do inimigo, porque tem pessoas que elas amam, sabe, se levantar contra a vida de seu próximo, elas odeiam o seu próximo, simplesmente porque elas olham para o seu próximo e enxergam que aquela pessoa é uma pessoa que vai se dar bem na vida, é uma pessoa, sabe, que tem algo que ela gostaria de ter, mas ela não tem, e ali ela se levanta contra a sua vida, e muitas das vezes querendo tirar o seu fôlego de vida, e muitas das vezes querendo tirar a sua vida. E elas só não tiram porque o Senhor Jesus, o dono do ar que você respira, ele te chamou e ele cuida de você. E ai daquele que se levantar contra você, porque o Senhor Jesus marca encontro para tratar do perseguidor, daquele que se levanta contra a sua existência, se levanta contra o seu chamado. E a palavra do Senhor nos diz que José vem todo feliz, e eles planejando tirar a vida de José. E eles só não fazem isso porque Deus não permite, Deus não deixa eles tirarem a vida de José. E ali, Deus não permitindo, sabe, que eles façam aquilo, eles lançam José numa cisterna, e geralmente uma cisterna ela está cheia de quê? De água. Mas o Senhor é tão cuidadoso, tão maravilhoso e cuida tanto da vida daquele que ele chamou, que a cisterna a qual José foi lançado dentro estava vazia, não tinha água. E a palavra do Senhor nos diz que José é vendido como escravo, mas os irmãos de José não imaginavam que eles tinham vendido José como escravo, mas Deus estava preparando a José para ter uma posição e um cargo muito alto dentro do Egito. O Senhor Jesus estava abrindo porta onde não tinha parede, para ali trazer à existência um cargo para José ocupar, um cargo de governador. Independente de quem está se levantando contra você, independente se estão te invejando, se estão querendo algo que é seu, e você olha e diz, mas meu Deus, eu não tenho nada. Como é que essa pessoa está se levantando tanto contra mim, se eu não tenho nada? Sim, você tem sim. Você tem a presença de Deus na sua vida. Você tem a presença, o brilho do Espírito Santo na sua vida. E pessoas
invejosas, elas não jogam pedra em árvore que não dá fruto. Se estão te invejando, se estão se levantando contra você, se estão te caluniando, você pode ter certeza que você está dando frutos, sim. Porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. E aquela outra pessoa, você pode até não enxergar em você, sabe que você tem algo precioso, mas aquela outra pessoa já enxergou que você tem algo precioso e que ela gostaria de ter aquele algo que você tem, e por ela não conseguir ter, ela se levanta ali e enche o coração, sabe, de inveja. A palavra do Senhor nos diz que a inveja apodrece, sabe, os ossos. Imagina que coisa terrível é essa, sabe, esse mal chamado inveja. E aqueles que têm esse sentimento ruim dentro de seus corações, eles só vivem mal, vivem infelizes, vivem ali, sabe, com tristeza, vivem insatisfeitos, porque gostaria de ter o que o outro tem. Eles não focam em suas próprias vidas, eles não pensam em mudar a sua história, eles não pensam em estudar, eles não pensam em fazer algo para que a sua história seja mudada e seja transformada, sabe? Porque tem coisa em nossas vidas que cabe a Deus solucionar e resolver, e tem coisas que é a gente que tem que resolver. É nós que teremos que solucionar aquela questão. E tem pessoas que elas deixam de viver a própria vida, deixam ali, sabe, de fazer alguma coisa para que a vida dela venha a ser transformada, para colocar o olho na vida do seu semelhante, na vida do seu próximo e querer viver a vida que aquele outro tem. E você olha para si e você diz, meu Deus, mas eu levo uma vida simples, eu levo uma vida a qual eu não tenho tantas coisas, e muitas das vezes o invejoso até tem mais do que você, financeiramente falando, mas você tem algo que ele não tem. O brilho do Espírito Santo na sua vida, a presença de Deus na sua existência, e ele olha para você e muitas das vezes ele não sabe nem identificar, e ele simplesmente fala assim, nossa, mas aquela pessoa tem algo diferente na vida dela. Aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é completamente distinta das outras pessoas, e ela gostaria de ter aquele algo que você tem, que ela não entende, mas é a presença de Deus. Mas eu lhe digo uma coisa, fique tranquilo, apenas viva, sabe, obedecendo ao Senhor, porque o que nos faz viver milagre na presença de Deus é a obediência ao nosso Criador. É a obediência a Deus que nos faz viver milagres. Então, José, quando foi vendido como escravo, ele foi para o Egito e ele poderia muitíssimo bem desobedecer a Deus, até porque ele estava em outras terras, ele estava ali distante de sua família, ele poderia fazer o que ele quisesse, né, de pecado, que ninguém ali iria saber. Mas ele era fiel a Deus, ele era obediente a Deus, ele era submisso a Deus. Ele passou por grandes situações complexas em sua vida, mas ele permaneceu firme e ele viveu na vida dele as promessas, os projetos que Deus tinha para ele. Então seja como José, obediente, independente do local que você está, independente da posição que você ocupa. Obedeça ao Senhor e você viverá milagres, e você viverá bênçãos, e as invejas que se levantar contra a sua vida, todas cairão por terra, porque o filho obediente, o filho submisso ao Pai, ao Criador, ele vive bênçãos, ele vive milagres, amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.